Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Isis e hoje eu vou começar o primeiro vlog de leitura aqui do canal. Já faz um tempinho que eu quero fazer vlogs de leitura aqui no canal, mas eu nunca sei muito bem o que ler, o que escolher. Então, o que foi que eu fiz? Resolvi começar, peguei o primeiro livro que eu vi na estante e aqui estou eu. Eu vou tentar ler com vocês em uma semana o livro Rei Arthur. Pois é, um clássico aí. Esse livro é escrito pelo Howard Pyle, acho que é assim que fala o nome dele, não sei. E vai contar a história do Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, né? Um clássico já adaptado para o cinema, uma história bem conhecida de todos nós. Essa minha edição é da Zahar, são os clássicos da Zahar, é em capa dura e é uma edição de bolso, tá? Menorzinha do que o normal. Esse livro tem, deixa eu ver aqui a quantidade de páginas, tem 454 páginas, calhamaçozinho, quase lá, né? Mas vamos ver como vai ser essa minha semana, se eu vou conseguir concluir essa leitura em uma semana, se eu vou precisar de um tempinho maior. Eu vou gravando, vou contando aqui para vocês ao longo desse vlog, tá certo? Mas antes de começar efetivamente o vlog, já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo, tá certo? Agora sim, vamos lá para o vlog de leitura de Rei Arthur. Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje é terça-feira, dia 10 de agosto, e eu estou um pouco atrasada com o update desse vlog, né? Eu deveria ter iniciado esse vlog, né, dado continuidade, na verdade, ontem, né, que foi segunda-feira, mas a minha vida corrida de professora, não sei se eu comentei isso nos vídeos anteriores aqui do canal, eu sou professora, então a correria do dia a dia, planejamento, aula, videoaula, tudo isso deixou a minha segunda-feira muito corrida e eu acabei não conseguindo, né, dar continuidade a esse vlog logo realmente no início da semana, tá? Então a nossa semana vai terminar numa terça, tá certo? Para que eu consiga fechar direitinho aí 7 dias, tá certo? Bom, gente, primeira coisa que eu quero mostrar a vocês é como eu estou dividindo a minha leitura, né, de Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. Eu costumo colocar metas para mim, semanais às vezes, quando eu não tenho nenhum compromisso, nenhuma pressa, ou um desafio como esse, né, que é ler um livro em uma semana. Eu costumo colocar um capítulo, 50 páginas num dia. Se eu não leio naquele dia, tudo bem, eu pulo para o próximo, tento aumentar um pouquinho a meta. Eu vou seguindo a minha rotina, né, de leitura de uma forma muito mais livre, porque eu preciso encaixar ela à minha rotina de trabalho, né, ao meu trabalho de professora, que já me consome bastante. Então é sempre esse jogo de cintura aí para conseguir concluir as minhas leituras em período normal de trabalho. Mas como eu me desafiei, né, a gravar esse vlog aqui desse livro, e ele é quase um pequeno calhamaço aí com suas 400 e poucas páginas, eu dividi ele em 5 partes, tá? Eu marquei com as flagzinhas aqui, depois eu chego mais perto para mostrar a vocês. Mas eu dividi em 5 partes, de em média 100 páginas para ler por dia. Então digamos que eu tenho um prazo de 4 dias para terminar, né? Um desafio um pouquinho maior. Mas como é um vlog semanal, caso eu não consiga ler ou leia menos em um dia, dá para realocar para outro, tá certo? Alguns desses trechinhos que eu separei tem mais de 100 páginas ou tem menos, vai depender de onde o capítulo termina para que eu dê continuidade à leitura. Hoje eu li 43 páginas, eu terminei o capítulo 1º do livro 1, tá? Se não me engano, esse livro ele é dividido em livros, tá certo? Deixa eu achar o sumário aqui para confirmar direitinho e dizer a vocês.
Esse livro ele é dividido em apresentação, prefácio, o livro do Rei Arthur e o livro dos Três Homens Notáveis, tá? Então dentro de cada livrinho desse tem uma série de capítulos e eu estou dentro do primeiro livro, que é o livro do Rei Arthur. Eu terminei o capítulo 1º e vou iniciar o capítulo 2º aqui na página 44, tá? Até agora estamos num ritmo legal. Eu li essas primeiras páginas hoje pela manhã, durante uma live de sprint de leitura que eu acompanho lá na Roxinha. Eu acompanho várias lives por lá. Então, nos sprints eu consigo andar um pouquinho melhor com as minhas leituras, né? E foi num desses sprints que eu li 43 páginas. Então, quase na metade da minha meta para hoje. Não vou falar muito, né, desse início da história para vocês, porque eu ainda estou me ambientando aqui. Mas, só para situar um pouquinho vocês, esse primeiro livro, né, que é o livro do Rei Arthur, começa contando a história da família Pendragon, que é a família do Arthur. Esse rei, né, Ultron, acho que é assim que fala o nome dele, ele consegue governar toda a Bretanha com a ajuda de Merlin e de outras pessoas também. E tem o seu desejado filho, né, o Arthur. Só que Merlin acaba prevendo o futuro, de que ele vai morrer e o menino vai correr risco de vida. Então, para salvar o próprio filho, ele autoriza que Merlin retire o menino de lá e o leve para um lugar seguro, tá certo? E nessa história, né, o herdeiro desse grande reinado dos Pendragon acaba sumindo na história e só volta a reaparecer como filho de outro rei que vem para disputar um torneio em Londres e, claro, ter acesso a uma espada encantada que o Merlin colocou preso em uma bigorna bem na cidade de Londres. É assim que a gente vai voltar a ver o Arthur, né, já na sua fase adolescente, por volta dos 18 anos. Então, eu estou muito animada porque eu me lembro de assistir aquele livro A Espada Era Lei, né, da Disney, e depois muitas outras adaptações do Rei Arthur, e eu nunca vi exatamente dessa forma o início da história do Arthur. Então eu estou gostando muito, pelo menos desse início, né, de me ambientar nesse espaço aqui, e em breve eu continuo o update dessa leitura para vocês aqui no vlog. Hoje é quarta-feira, dia 11 de agosto, e eu estou de volta para mais um update da minha leitura do livro Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. Ontem eu passei aqui para conversar um pouquinho com vocês e eu mostrei a vocês as minhas metas de leitura diárias. Eu coloquei uma meta de ler 100 páginas por dia, mas o que é que aconteceu? A primeira falha nesse vlog. Pois é. Ontem eu cheguei a ler um pouquinho mais do que 40 páginas, mas o cansaço já estava grande. Além do cansaço, a necessidade de acordar cedo hoje, guardei o livro e fui dormir. Hoje
Eu peguei o livro, estou com ele aqui, pertinho de mim, mas eu só consegui ler 20 páginas, eu parei na página 60 aqui do livro, bem no meio de um capítulo, coisa que eu não gosto de fazer, porque eu me perco na história, perco o fio da meada daquele capítulo que eu estou lendo, mas por enquanto eu parei aqui para conversar com vocês. Está bem difícil hoje, porque eu estou com muito sono. Eu liguei a câmera para falar com vocês, para fazer essa atualização, mas eu estou extremamente cansada, morrendo de sono. E ainda tenho que trabalhar amanhã, então eu preciso dormir, porque eu acordo muito cedo para sair. Mas ainda assim eu dei uma caminhadinha aí com a leitura do livro. Está difícil cumprir as minhas metas? Está difícil cumprir as minhas metas. Era para eu ter lido já umas 200 páginas hoje, mas eu não cheguei nem a 100, né, que era a minha meta para um dia. Mas estamos tentando, tá? Vamos aí continuando esse desafio, vamos ver no que é que vai dar, até onde eu vou conseguir chegar. Eu vou tentar terminar esse capítulo que eu estou, pelo menos, né, antes de dormir, para não ficar ali paradinho no meio. Mas vamos ver. Estou confiante, tá certo? Olha só, no ponto que eu estou aqui de Rei Arthur, o Arthur ele já sabe que ele é o herdeiro da família Pendragon, tá? Ele já conseguiu retirar a espada da bigorna, colocar novamente, o Merlin já viu tudo isso e ele já sabe que ele vai ser o rei da Bretanha. Mas claro que essa retirada da espada precisa ser feita para todo mundo ver, né? Na época dos reinos isso acontecia, era frequente. Então, o Merlin organiza ali essa movimentação e cada um dos reis, cada um dos duques convidados a Londres passam pela espada, não conseguem retirá-la e claro que vai chegar a hora do Arthur ir lá e retirar novamente essa espada da bigorna que o Merlin colocou, certo? Vamos ver os caminhos que o Arthur vai seguir a partir daqui. Mas o Merlin já conseguiu ver lá na frente. Ele já fez uma leitura do futuro, né? Ele já viu o futuro do Arthur e já contou ao rapaz aqui, o jovem de 18 anos, que ele será um dos maiores reis da Bretanha, o rei mais conhecido, o rei mais falado, e que muitos homens vão se unir a ele e ajudar a aumentar esse reinado dele e a trazer renome para esse herdeiro da família Pendragon. Não me lembro a data exatamente, mas ela vai aparecer aqui embaixo no vídeo para vocês. E assim, as notícias hoje não são muito boas, tá? Como vocês sabem, eu dei continuidade a esse vlog em uma terça-feira e eu tinha uma meta de ler 100 páginas por dia, mas eu estou bem atrasada nessa minha meta. Eu não consegui ler nada na quinta
nem na sexta. Eu vim pegar o livro, né, Rei Arthur, ontem, no sábado e hoje, por conta de algumas lives de sprint de leitura na roxinha que eu acompanhei, então eu consegui correr um pouquinho, mas não é até o ponto que eu gostaria, né, que eu tinha colocado de meta diária para mim. Hoje eu estou na página 170, tá certo, do livro, e é bem atrás do que eu tinha planejado, como eu disse a vocês. Eu deveria ter terminado, acredito eu, já hoje, né? Ele tem quase 500 páginas. Então, terça, quarta, quinta, sexta, eu deveria ter terminado ontem, no sábado, e hoje dar um veredito final para vocês aqui, mas não é o que aconteceu, a pessoa está bem atrasada. Então, eu acho que eu também não vou conseguir finalizar esse vlog na terça, como era o planejado, né, para vocês. Mas, enfim, é o primeiro vlog de leitura aqui no canal. Eu ainda estou me habituando ao meu ritmo de leitura durante o meu período de trabalho também. Então, aos pouquinhos eu vou me encontrando nessa produção de conteúdo, né, em como gravar um vlog e as minhas metas de semana para vocês, tá certo? Agora eu já estou num ponto bem mais adiantado da história. O Arthur está tentando ganhar a Lady Guinevere como esposa. Ela ainda não sabe que ele é o rei Arthur. Ela acha que ele é um cavaleiro qualquer que está ali defendendo a sua honra, mas não é, um grande rei da Bretanha aí, dentro desse impasse, pela mão da bela Guinevere. Além disso, o rei também já se meteu em algumas aventuras com o Cavaleiro Negro, já deu uma pequena enrolada ali nos seus outros cavaleiros, porque eles não se deram conta que estavam, né, batalhando contra o próprio rei Arthur, o chefe deles. Vai entender a cabeça dessas pessoas. Será que nunca tinham visto o rosto do rei Arthur? Nunca se sabe, né? O Merlin superou as minhas expectativas até aqui. E também apareceu um pouquinho da história da espada Excalibur e da Dama do Lago Nimue, o que eu gostei bastante de encontrar a Nimue aqui e entender alguns outros pontos sobre Excalibur que no final do vlog eu vou contar melhor para vocês, tá? No fechamento dessa leitura, porque eu ainda estou processando essas informações aos poucos. Vamos lá, vou continuar a minha leitura. Vamos ver quando eu vou conseguir finalizar esse vlog, né? O caso é esse aí, esse mistério de quando a pessoa vai terminar a leitura de Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. E aos pouquinhos eu vou voltando e dando alguns updates para vocês. Olá, pessoal! Hoje é sexta-feira, dia 27 de agosto, e eu vim finalizar com vocês o vlog de Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. Como vocês puderam acompanhar ao longo desse vlog, eu tive uma grande dificuldade para finalizar esse livro. Isis, ele é chato? Não é isso. Minha rotina de trabalho é puxada. Eu fiquei doente também, eu peguei chikungunya, terrível, não desejo isso a ninguém. Então tudo isso me atrapalhou um pouco dentro desse meu processo de leitura, né, desse vlog de Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. Mesmo passando de uma semana, que era a minha meta inicial, estamos aqui com a finalização do vlog, consegui terminar a leitura. E acho que a partir de hoje os vlogs do canal, né, os vlogs de leitura serão mensais, tá? Assim, o mês inteiro para ler um livro, porque eu não quero mais colocar uma meta aí, quem sabe não conseguir cumprir, não é verdade? Olha só, gente, como eu já fui falando com vocês aí ao longo do vlog, né? Eu sempre tive curiosidade de conhecer a história do Rei Arthur, porque eu só conhecia as adaptações para o cinema ou a adaptação da Disney, tá certo?
Eu mencionei um pouquinho da trajetória, né, de como esse livro é dividido, porque ele é dividido em livros. Aqui nós temos o livro do Rei Arthur, temos também a história de alguns notórios cavaleiros da sua tábua redonda, como Sir Pilias, Sir Gawain, acho que é assim que fala, Ewaine, não me lembro, eu vou escrever aqui na tela para vocês, tá? Porque os nomes são um pouco estranhos. E nós vamos conhecendo um pouco de cada um desses cavaleiros, como eles chegaram à Távola Redonda, as aventuras deles e do Rei Arthur também, tá? Para finalizar esse vlog com vocês, eu queria pontuar algumas coisas que eu senti falta e outras que eu gostei de encontrar aqui nas páginas desse livro. O primeiro ponto que eu quero mencionar é a Nimue, a Dama do Lago. De uns tempos pra cá, né, essa dama passou a ser muito falada por todos, até por conta do seriado da Netflix, né, o Cursed, que conta a história de Nimue e dessa espada, né, a Excalibur, que escolheu primeiro a Dama do Lago, ao invés do Rei Arthur, né, que só vem ter essa espada anos depois. Aqui nesse livro, a Nimue ela é até boazinha, tá? Ela entrega essa espada Excalibur para o Rei Arthur sem grandes problemas. Futuramente ela vai casar com um dos cavaleiros da Távola Redonda. Então ela é uma fada, ela é um ser mítico que vai perpassar aqui os livros aos poucos e vai dando ali o seu ar da graça aos pouquinhos, sem trazer grandes problemas para a história do Rei Arthur. Outro ponto aqui é o Merlin. Eu gostei de ver o Merlin prevendo o futuro, tá? E isso é algo que é mostrado no seriado Cursed da Netflix, né? Ele consegue prever algumas coisas. Mas o Merlin ele tem um problema. Quando algo diz respeito apenas a ele, ele não consegue prever, ele não consegue ver lá na frente. E isso leva o Merlin para uma cilada terrível, feita ali, né, orquestrada pela Morgana. E aí segue a carruagem da coisa. Eu esperei muito mais do Merlin nesse livro solo. Que ele tivesse os seus problemas por não conseguir prever o seu próprio futuro, mas que ele tivesse uma ação um pouco diferenciada e eu senti falta desse grande sábio, desse grande feiticeiro da lenda do Rei Arthur, tá? Quando ele chegou no seu livro solo, faltou um pouquinho, digamos assim, do tempero Merlin de ser, principalmente por conhecer o Merlin, né, de adaptações, de sempre ver aquele feiticeiro que vai para cima, que ajuda, que apronta algumas também, tá? Que o Merlin ele não é tão santinho assim, mas acabei sentindo um pouquinho de falta do Merlin aqui no livro solo dele. Em compensação, tem um ponto aqui sobre a Excalibur que me deixou muito feliz de encontrar. Há um tempo eu assisti um anime chamado Fate Zero, e ele fala justamente sobre a guerra do Santo Graal e de você invocar os seus campeões. Um desses campeões é o Arthur, tá? Que no anime lá, no caso, é uma mulher, não é um homem. E para invocar esse Arthur, eles usam a bainha, acho que é a bainha que fala, que é o lugar onde você guarda a espada, para trazer esse ser mítico, né? E lá nesse anime é falado que a bainha da Excalibur, ela tem poderes curativos, ela não deixa o campeão se machucar ou morrer, porque os ferimentos que vão acontecendo, né, os ferimentos que ele vai tendo, vão sendo cicatrizados com mais rapidez, né, com uma velocidade acima do normal. E eu nunca tinha visto isso em nenhuma outra história do Rei Arthur, a não ser nesse anime. Mas até que foi citado aqui no livro. Na batalha do Arthur contra o Cavaleiro Negro, quando ele já está em posse da Excalibur, o Merlin pergunta a ele se ele prefere a espada ou a bainha. E ele fala que prefere a espada. E o Merlin chega e diz a ele que ele está completamente enganado. Que ele deveria preferir a bainha, porque a bainha mantém ele vivo. E que a vida do rei Arthur não pertence mais a ele, e sim a toda a sua população, a todo o seu reino. Então foi muito bom ver que um anime pesquisou e trouxe algo que eu nunca tinha visto em nenhum outro filme, em nenhum outro lugar, mas eu consegui encontrar aqui, nesse livro, Na Lenda do Rei Arthur.
Eu gostei muito da leitura. Ele é um livro de 400 e poucas páginas, ele não é tão pequeno assim. E a forma de escrita, a forma de falar, né? A fala desses personagens, ela é muito característica, né? Senhor Cavaleiro, Lady Guinevere, a forma como eles falam um com o outro é bem da época mesmo em que se passa o contexto histórico da história no geral. Gostei muito de conhecer essa parte do Rei Arthur. Ai, eu já ia esquecendo, eu senti falta do Lancelot. Pois é. Esperei que ele aparecesse aqui, mas ele foi citado assim um pouquinho, mas não falaram muito dele. Não sei porquê. Mas eu senti um pouquinho de falta dele também. No geral, a história não é ruim. Se não me engano, eu dei 3 estrelas no Scooby. É uma história legal, é um clássico muito legal, mas eu acho que as adaptações para o cinema ainda trazem maior encanto quando se trata de Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. Por hoje é isso, eu vou finalizar esse vlog aqui. Em breve, quem sabe, né, vamos dar uma pausa, respirar aí, mas quem sabe eu não trago outros vlogs de leitura para vocês, só não mais semanal, tá? Não deu muito certo, é melhor mensal, um tempo um pouquinho maior. Mas eu conto tudo direitinho pra vocês aí ao longo dos outros vídeos, tá certo? Ah, outra coisa, se você ainda não me segue no Instagram, não deixa de passar por lá, tá? Você está perdendo o dia a dia da produção de conteúdo aqui do canal e de outras coisinhas, outros tipos de videozinhos que são exclusivos do Instagram. Então me segue por lá, ok? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!